Olá, mais uma vez estamos aqui reunidos em torno dos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita, aproveitando esse espaço cedido pela nossa casa espírita Paulo de Tarso, sediada aqui em Vinhedo. Antes de nós iniciarmos a nossa reflexão de hoje, vamos fazer uma oração de agradecimento, uma breve oração. Nós agradecemos a nossa vida e agradecemos essa oportunidade bendita de estarmos aqui mais uma vez reunidos em torno dos ensinamentos do Mestre Jesus, à luz e entendimento da nossa doutrina, a doutrina espírita. Que assim seja, graças a Deus. Bem, hoje nós estaremos no capítulo 17, Sede Perfeitos, itens 4 a 6. Toda vez que nós nos aproximamos da nossa obra básica, da nossa doutrina, composta por vários livros, mas existe aquele que nós mais temos uma sensibilidade mais aguçada. É o nosso Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo. E a todo momento nos encontramos com a inteligência e com a lucidez do nosso codificador, Kardec. Esse capítulo de hoje, o capítulo 17, Sede Perfeitos, é um convite formulado por Jesus e que Kardec o colocou como sendo o capítulo 17. E o que nós observamos é que esse capítulo, que nos dirige à perfeição, ele somente foi colocado após todos os ensinamentos morais praticados por Jesus. Todos os ensinamentos que ele nos ensinou, que ele praticou e como nos deu como exemplo, né? Então, do 1º ao 4º capítulo, Kardec apresenta Jesus, né? Nos apresenta Jesus, e do 5º capítulo ao 16º são os ensinamentos morais que Jesus nos passou. Então é como se nós entendêssemos. É esse o entendimento. E como se ele nos dissesse: já conheceis o caminho, agora sede perfeitos, né? É maravilhoso, realmente. Bem, hoje nós estaremos refletindo sobre os itens Os Bons Espíritas e a parábola do semeador. Mas, para que possamos refletir sobre a condição bons espíritas, nós temos que antes considerar o item imediatamente anterior, em que fala e que é intitulado O Homem de Bem. E isso se faz necessário, porque o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade
na sua maior pureza. No âmbito da justiça, o homem de bem, ele respeita o outro e pratica tanto a lei natural, que é uma lei imutável, né? É a lei de Deus, e também pratica a lei dos homens, que é uma lei mutável. Ela é em conformidade com os usos e costumes de uma sociedade. Isso no aspecto justiça. E no aspecto, no âmbito do amor, o homem de bem ama o próximo e lhe faz todo o bem que lhe seja possível. E no âmbito da caridade, o homem do bem, ele pratica a benevolência com tudo e com todos. E sendo assim, nós temos agora condições de falar sobre os bons espíritas. E como sendo o primeiro item que deve ter o bom espírita, é exatamente conter os caracteres, né, do homem de bem. Esse é o primeiro aspecto, né, a primeira condição. E posteriormente, o bom espírita, ele deve conhecer e entender o espiritismo através das obras básicas da doutrina espírita e fazer da sua essência, né, um instrumento constante na busca do seu aprimoramento espiritual. O bom espírita, ele entende que o espiritismo não traz uma nova moral, mas sim facilita o entendimento da doutrina ensinada por Jesus. E uma outra condição, uma outra necessidade, uma outra característica que deve formar o bom espírita é exatamente ele não fazer dos fenômenos dos espíritos alguma coisa que venha a superar, não é, os entendimentos, ou dar o maior destaque para os fenômenos, não é, em detrimento dos ensinamentos morais ensinados, né, e que são emanados da doutrina cristã. E Kardec, ele nos lembra também que não basta conhecer e entender o Espiritismo, é necessário senti-lo. E isso nós entendemos porque somos o que pensamos, mas nós agimos conforme sentimos, né? Então o sentimento é a linguagem da alma, e através dele, o sentimento, nós externamos o que se passa em nossos corações. Portanto, o espírita, ele pode conhecer e entender o espiritismo, mas se ele não senti-lo, ele será como antes. Se ele for egoísta, ele será um espírita egoísta. Se ele for orgulhoso, ele continuará sendo um espírita orgulhoso, até que ele seja tocado profundamente em sua alma.
nos momentos quando atitudes inconvenientes percebidas por nós, e que essas atitudes sejam frutos do egoísmo e do orgulho, e que se fazem persistentes em nós, essas atitudes são de grande incômodo para a nossa alma. É o sentimento. E Kardec, ele nos consola quando ele nos lembra que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para eliminar as suas más inclinações, né? E nesse momento, quando se fala em transformações, nós lembramos o grande apóstolo Paulo de Tarso, quando em uma de suas obras, uma carta dirigida aos Romanos, no capítulo 7, versículo 19 a 20, ele, em uma de suas reflexões, até encaro como sendo angustiante, ele diz: por que não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço? Ora, e ele continua, ora, se eu não faço o que quero, já não faço eu, mas sim o pecado que habita em mim. Maravilhosa reflexão. Maravilhosa reflexão. Bem, nós poderíamos acrescentar que o bom espírita, ou aquele que se encaminha para essa condição, ele, ao entender e ao sentir o Espiritismo, ele terá uma força maior para buscar e conduzir a sua transformação moral. E isso sem sofrimento, mas num compasso consciente e progressivo. O próximo item que nos compete refletir no dia de hoje é a respeito da parábola do semeador. Essa é uma das parábolas que Jesus proferiu no seu primeiro apostolado, quando estava em Cafarnaum. E assim aconteceu, conforme nos conta Mateus, no capítulo 13, versículo 1 a 9 e 18 a 23. E diz assim a parábola: naquele dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à borda do mar, e vieram para ele muita gente. E tal sorte que, entrando em uma barca, se assentou, e toda a gente estava em pé na ribeira. E lhes falou muitas coisas por parábola, dizendo: eis aí que saiu o que semeia a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto da estrada,
e vieram as aves do céu e comeram-na. Outra, porém, caiu em pedregulho, onde não tinha muita terra, e logo nasceu, porque não tinha altura de terra. Mas saindo o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, se secou. Outra, igualmente, caiu sobre os espinhos, e cresceram os espinhos, e estes a afogaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e dava fruto, havendo grãos que rendiam a 100 por 1, outros a 60 e outros a 30. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Agora, em seguida, nós falaremos a respeito da explicação de Jesus em relação a essa parábola do semeador, e que consta também no capítulo 13, mas versículo 18 a 23. E assim consta: ouvi, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o mal e arrebata o que se semeou no seu coração. Este é o que recebeu a semente junto da estrada. Mas o que recebeu a semente no pedregulho, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com gosto. Porém, ele não tem em si raiz. Antes é de pouca duração. E quando lhe sobrevém tribulação e perseguição por amor da palavra, logo se escandaliza. E o que recebeu a semente entre espinhos, este é o que ouve a palavra, porém os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e fica infrutuosa. E o que recebeu a semente em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto, e assim um dá 100, e outro 60, e outro 30 por 1. Bem, nesta parábola nós permitimos entender 2 tempos: a semeadura dos ensinos evangélicos representados pelas sementes, e a colheita resultante da qualidade do solo em que foram lançadas. E o solo? O solo somos nós, espíritos, e cada qual em seu período, em seu estágio evolutivo. E nós fizemos aqui uma classificação conforme pudéssemos entender. O primeiro solo, à beira do caminho, nós entendemos que seja representado pelos indiferentes e momentaneamente imaturos espiritualmente. Seu estágio atual é o deslumbramento do corpo pelo corpo, né? É aquele que ainda está retido no deslumbramento corpóreo. São os materialistas. O solo pedregulho nós podemos entender como sendo aqueles que recebem os ensinamentos evangélicos com entusiasmo exterior, mas não encontrando uma resposta no seu interior. Eles têm dificuldade, eles não têm força suficiente para vencer o comodismo que os prende às paixões terrenas.
E caso haja alguma crítica em relação à doutrinação, em relação à palavra doutrinária, daí eles esfriam de vez, né? O outro solo seria o terceiro solo, que seria o solo do espinheiro. São aqueles que recebem os ensinamentos evangélicos, também recebem com entusiasmo, recebem até com adoração e simpatia, louvam, né, esses ensinamentos, mas eles são sufocados, esses ensinamentos são sufocados pelas ilusões terrenas, as quais ainda são mais importantes que o seu desenvolvimento na consciência, aquela consciência espiritual, né? E posteriormente nós chegamos no quarto solo, que é a boa terra, representada pelos adeptos sinceros, aqueles que recebem os ensinamentos do Divino Mestre e acaba produzindo os seus frutos da medida que eles são sensibilizados pelo seu entendimento, né? Então, uns produzindo a 30%, outros a 60% e outros a 100%, né? E nós poderíamos também dizer aqui que essa parábola do semeador, ela se ajusta também às diversas categorias de espíritas, né? Existem aqueles que são indiferentes, né? Que não foram ainda tocados pela vida espiritual, né? Não descobriram ainda, né, a vida espiritual. Vem depois uma categoria que são aqueles que são entusiasmados pelos fenômenos dos espíritos, né? São movidos pela curiosidade, mas que quando tem contato com esses fenômenos, a curiosidade é satisfeita e eles continuam indiferentes. Existem aqueles também que são trazidos, ou que eles ficam entusiasmados, né, pelo brilho das mensagens espirituais que são emanadas através da mediunidade, né? Mas também, satisfeitos na sua curiosidade, continuam frios e indiferentes, né? Nós temos também aquela categoria de espíritas, ou daqueles que se aproximam da doutrina espírita, né? Gostam dos conselhos, dos ensinamentos, só que quando eles falam, ou quando se fala em transformações, quando se fala em mudança, né, eles entendem que isso deve acontecer com o outro e não com eles próprios, né? E posteriormente nós temos os adeptos da doutrina, né, que são aqueles que se aproximam, acolhem, estudam, entendem e sentem. E em conformidade com o seu sentimento em relação àquilo que eles entendem, então eles também dão uma produção em conformidade com esse entendimento, né? A sua produção é a 30%, 60% ou 100%, conforme nos exemplificou o Mestre Jesus, né, em sua parábola. Mas, na verdade, a pergunta que fica é: que solo espiritual somos nós?
e que solo espiritual queremos ser. O Mestre, ele é perseverante e ele continua lançando as suas sementes em todos os solos. E nós temos que considerar, né, que ele está sempre nos indicando aquela sua observação. Aquele que tem ouvidos de ouvir, ouça. Não é verdade? Então, meus irmãos, ficamos aqui e contamos o nosso... E esperamos que o nosso contato seja o mais breve possível para refletirmos mais um pouco a respeito dos ensinamentos de Jesus à luz da nossa doutrina, a doutrina espírita. Que a paz de Jesus esteja conosco. Muito obrigado e fiquem sempre à luz de Deus e à paz de Jesus. Muito agradecido.